Fala nação, saudações rubro-negras, Carlos Fala na área, beleza rapaziada? Vou trazer para você mais uma narrativa destruída, como diz o paparazzo, destruída, mais uma narrativa destruída da nossa querida Carminha das Pepas. Carminha palmeirense teve mais uma narrativa destruída pelo grandíssimo Fabrício Chica, acho que é Chica o nome dele, do canal Mundo na Bola. Ele trouxe todas as artimanhas da Libra, o contrato lá, ele mostrou no canal dele, e eu vou trazer aqui o vídeo, um pedacinho do vídeo dele que ele explica que o Flamengo e o BAP tá certo. E que a Leila, ela só tá criando narrativas porque ela quer jogar todo mundo contra o Flamengo, mas na verdade ela sabe que o Flamengo tá certo. Então ela vai criando narrativas, a mídia bairrista, principalmente da ESPN, da de São Paulo, vai sempre criar narrativas a favor dela, porque além de por ela ser mulher e ser de São Paulo, e agora ela quer criar uma imagem da diretora boazinha que ajuda todo mundo, como foi há muitos anos atrás o nosso querido Eurico Miranda e alguns outros mais aí. Se liga no vídeo do Tica, mas antes de mais nada, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Desculpa o barulho aí no fundo, mas eu tô assistindo aqui a Série C, jogaço, Guarani Náutico. Guarani pode até subir se vencer esse jogo, mas até empatando 1 a 1 no finalzinho do segundo tempo. Tá bom, rapaziada? Se liga no vídeo aí, comenta, se inscreve aí, o que vocês acham. Mais uma narrativa destruída pela Carminha das Pepas. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Fabrício Kika, lá do canal Mundo na Bola, e recentemente a gente começou a fazer uma análise bem profunda dessa crise, dessa guerra entre Flamengo e Libra, e a Libra muito representada pelo Palmeiras. Na última vez que nós estivemos aqui, nós cobrávamos que a mídia apresentasse os dois lados. A Libra dizia que o Flamengo estava sendo intransigente e ganancioso, e o Flamengo dizia que havia problemas. A Libra, dizia que o Flamengo tinha assinado um documento, o Flamengo dizia que não havia assinatura naquele documento. A Libra dizia que a questão já tinha sido resolvida em assembleia, e o Flamengo dizia que não havia sido resolvida por unanimidade. Agora, na época então, alguns dias atrás, a gente cobrava que pelo menos fosse falado que o Flamengo não concordava com a versão da Libra, que havia uma outra versão que era do Flamengo. A gente não sabia dos fatos. Agora a gente começa a se aprofundar um pouco mais nos fatos e a gente começa a entender que agora há mais evidências sugerindo que o Flamengo sempre esteve correto no seu pleito. Bom, vamos entender isso aqui junto. A discussão toda, galera, está se referindo a nada mais, nada menos do que 30% do dinheiro total da Libra, esse que vem da Rede Globo. 40%, é muito importante frisar isso, é dividido de maneira igual para todos os clubes, 30% de acordo com a colocação no campeonato e 30% de acordo com a audiência. Bom, leia-se no Estatuto da Libra, direto do Estatuto da Libra, no anexo 1º. 30% vinculado à audiência calculada de acordo com a porcentagem de audiência de cada clube associado à Série A por plataforma de transição ao streaming, ponderada pela contribuição de tal plataforma às receitas de transmissão e streaming, através da seguinte fórmula: porcentagem de audiência de cada clube, soma do número de indivíduos que assistiram o jogo ao vivo do clube como mandante e visitante divididos por 2, é o critério 50-50, dividido pelo número total de indivíduos que assistiram o jogo da Série A do campeonato na plataforma. Só que o detalhe que está marcado em vermelho aí diz o seguinte: ponderada pela contribuição de tal plataforma às receitas de transmissão e streaming. O contrato da Libra e a Globo não especifica o peso de cada plataforma no valor total do contrato. Não tem essa especificação. E por que isso é importante? Isso é importante porque cada plataforma contribui financeiramente para o pagamento da Globo para a Libra. É diferente você ter um jogo transmitido em TV aberta para todo o Brasil de um jogo transmitido na TV fechada ou no pay-per-view. Ou seja, cada um tem uma contribuição, uma porcentagem de contribuição, e isso a Globo não informou. Isso é
de fato um problema. Bom, continuando. No dia 16 de maio deste ano, portanto já na gestão BAP, houve uma reunião para decidir exatamente o critério dessa divisão desses 30%. Anteriormente se falava em número de indivíduos e depois passou a se falar em número de domicílios, já é uma alteração que já aconteceu depois. E aí tentaram falar sobre o peso de cada plataforma. Eu não vou entrar nos detalhes, mas o importante aqui é que vocês saibam que havia uma discussão sobre cenários diferentes e isso foi feito em assembleia, a primeira no dia 16 de maio. E aí, o seguinte, o que aconteceu? Bom, na assembleia, né, foi definido por maioria, não por unanimidade, a definição do cenário 1, que é o pior cenário possível para o Flamengo, com parâmetro para mensuração de audiência, o cenário 1 para mensuração de audiência. Flamengo e Volta Redonda, no caso, votaram contra. O Flamengo argumenta que só poderia definir o critério por unanimidade. A Libra argumenta que só poderia alterar o critério por unanimidade. Aí você decide, porque eu vou ler o que está no Estatuto da Libra, do seu artigo 51º. Os critérios de repartição entre clubes associados de qualquer recursos oriundos dos direitos, serviços e produtos dos clubes associados integrantes da Série A e da Série B do principal campeonato nacional em curso no Brasil, durante os anos de 20, 25, 26, 27, 28 e 29, serão aqueles aprovados por unanimidade dos clubes associados, observadas as premissas obrigatórias estabelecidas no anexo 1 deste estatuto. Ou seja, o documento está dizendo que é preciso que seja feito por unanimidade. E não foi. Continuando. O que você está vendo aí na tela é o seguinte: o Flamengo representa mais ou menos 21% da torcida do Brasil, São Paulo 6%, Palmeiras também 6%, Santos 2%, Grêmio 3%, Atlético 2%, Bahia 2%, Vitória 0,8% e o Bragantino 0,5%. 0,05% da torcida. O Flamengo representa 47,69% dos torcedores dentro da Libra. É esse o tamanho do Flamengo dentro da Libra. Bom, se você olhar o cenário que o Flamengo estava sugerindo, que já é um cenário bem conciliatório, o Flamengo já está abrindo mão disso. A diferença do cenário 1, onde o Flamengo receberia 197 milhões de reais, para o cenário 4, é muito grande. Vamos olhar aqui mais de perto para o que está acontecendo. No cenário 1, o Flamengo, que esse que foi aprovado por maioria, mas não por unanimidade, o Flamengo receberia 197 milhões de reais, enquanto o Palmeiras receberia 180. No cenário 4, esse que a Leila diz todas as vezes que dá entrevista que eu estou abrindo mão de um dinheiro, então eu tenho a razão de poder dizer porque eu realmente também estou perdendo dinheiro, eu prefiro com menos dinheiro, pelo seguinte, no cenário 4, o Flamengo receberia 215 milhões de reais. Portanto, 18 milhões de reais a mais. E o Palmeiras receberia apenas 183 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo receberia 18 milhões de reais a mais, um aumento de 9,5%. O Palmeiras, de fato, receberia mais, mas receberia apenas 2,7 milhões de reais ou 1,5% a mais. Simples assim. Se nós olharmos o que acontece com o cenário 1, dois clubes perdem dinheiro no cenário 1. O Flamengo perde 34% comparado com o do ano passado. A gente sabe que do ano passado é um número diferente desse ano porque era um contrato antigo, mas vale como referência. E também tem a questão das posições do campeonato, ou seja, esses números têm pequenas variações porque a gente está usando a posição que o time terminou no campeonato passado. Bom, o Flamengo perde 34,17%. O Grêmio perde 20%. São os dois times que perdem mais. E o que acontece, o que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo os times de vermelho ali, com a cor vermelha na variação na última linha aqui. Vou desenhar aqui para vocês verem. Aqui, vocês estão vendo o time de vermelho, o Flamengo. O Flamengo
distribuindo dinheiro para os times menores. O Grêmio também, numa posição menor. Então o Flamengo perde 34%, o Grêmio perde 20%, o Palmeiras perde apenas 3,5%, o São Paulo perde apenas 3,1%, comparando o cenário 1 com 2024. Eles praticamente não perdem dinheiro, e o Flamengo perde 34% das suas receitas. E isso é um ponto muito importante, Gabriel, porque esse ponto desmonta o discurso da Leila, que diz que ela é igualitária, ela está querendo melhorar o futebol brasileiro e a competitividade. O que ela está fazendo é distribuindo o dinheiro do Flamengo em nome dessa competitividade. Ela não está distribuindo o dinheiro dela também. Se não, seria simples. Todos os times grandes, que têm maior receita, perdem proporcionalmente o que perdiam. Todos os times perdem 34% da sua receita e distribuem para os times mais pobres. Não é o que ela está fazendo. Ela perde 3%, enquanto o Flamengo perde 34%. Então é um discurso hipócrita, é um discurso muito, muito mal construído. E só serve para aquele torcedor do próprio Palmeiras, ou o torcedor que odeia o Flamengo, mas para o torcedor que não quer pensar. O torcedor que para 2 minutos e pensa, nota imediatamente que trata-se de uma grande falácia, de uma bobagem, de uma grande demagogia, de uma grande hipocrisia. É isso que esse discurso na verdade, é. E só para dar uma ideia do tamanho deste impacto, o impacto dessa situação, você olha, por exemplo, a comparação de jogos feito na Cazé TV, que tem um número que não é subjetivo, a contagem de audiência é sempre subjetiva. O Flamengo teve 14,4 milhões de views no jogo Ceará e Flamengo, enquanto Palmeiras e Corinthians, no caso Corinthians e Palmeiras está invertido ali, o número de views foi de apenas 9,9 milhões de views, 45% a mais, num jogo teoricamente menos importante, porque não é um clássico regional. Outro exemplo, um exemplo forte, e é o seguinte, nesse comparativo Flamengo e Grêmio, que foi passado para todo o Brasil, menos em São Paulo, se você considerar apenas a audiência do Rio de Janeiro, exclui o resto do país, comparado com Santos e Fluminense, a audiência dentro do estado do Rio de Janeiro foi maior do que a audiência dentro do estado de São Paulo em número de pessoas. Ou seja, tinha mais gente assistindo o jogo no estado do Rio de Janeiro, que é um estado muito melhor em termos de população do que de São Paulo. Havia mais gente, números absolutos, vendo o jogo dentro do Rio de Janeiro do que no estado de São Paulo. É esse o tamanho da diferença. Então, o que a gente está vendo, a nota que foi solta pela Libra recentemente, não é baseada em fatos. Você lê os estatutos e você prestar atenção nos números, você vai ver que trata-se de uma nota muito mal escrita, que na verdade demonstra a fragilidade e o amadorismo do futebol brasileiro, porque é uma nota muito mal escrita, juridicamente muito pouco estabelecida. Basta uma leitura rápida no estatuto e você vê que há muitas, muitas falhas. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer esse ponto. Haverá outras posições. O Flamengo convocou uma reunião no dia 7 de outubro para falar sobre isso, e mais informações certamente aparecerão depois dessa reunião. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado nesse debate. Lá no Mundo na Bola tem todas as informações, esses dados estão explicados com muito mais detalhes, e eu faço agradecimento ao Jonas Lima, que contribuiu muito na produção desse material, fazendo todos os cálculos e debatendo com a gente sobre isso, tá bom? Vai lá dar um pulo no meu canal também.